Deus está colocando semente aí na tua mão. Então profetiza. Já tem uma porção de feixe preparado para você. Lance sementes de fé em todo tempo, em todo tempo, em todo. Você vai colher muito mais. Você vai colher muito mais, muito mais. Meu bom dia a todos vocês. Que essa manhã seja agraciada pelo poder de Deus. Quero neste momento lhe convidar a assistir a ministração da palavra de Deus que vai ao ar. E logo após, juntos, nós vamos orar e tenho alguns recados de Deus para você. Fique aí ligado comigo e assista aquilo que Deus quer falar contigo ainda hoje. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 11. Nós vamos falar nessa noite daquilo que muitos comemoram e não sabem o que é que estão comemorando. Hoje, domingo de Ramos. Não é isso? Muitos comemoram o domingo de Ramos, mas não sabem o que quer dizer, o porquê. Apenas levantam folhas de bananeira, de coqueiro, sem entender o porquê daquilo. A Bíblia Sagrada tem revelação. Versículo 1 de Marcos 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize-lhe que o Senhor precisa dele. E logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam, lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamando, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde,
saiu para Betânia com os 12. Diga glória a Deus. O mundo comemora, ou a grande, ou uma grande, ou média, ou não sei, uma parte da humanidade comemora o Domingo de Ramos. E a Bíblia me diz que esse dia foi para comemorar a entrada mais importante que já se ouve na face da terra. E a entrada trágica e dolorida, que foi a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Jesus já havia passado por ali, foi negado ali pelos seus, andou por todas as cidades circunvizinhas, pregou o evangelho, curou os doentes, mas restava para ele apenas uma semana para ele voltar a Jerusalém. Olha que lindo que é a história. E a Bíblia diz que nessa época, exatamente nessa época, o povo de Jerusalém comemorava uma época, um dia também conhecido, chamado Páscoa. A cidade estava totalmente tomada de judeus que vinham de todos os lados em milhares e milhares e chegavam a Jerusalém, a cidade santa, para comemorar a Páscoa. A Bíblia, e segundo alguns estudos, diz que quando chegava essa época, Jerusalém quadriplicava o número de pessoas. Havia uma alegria para os judeus e uma preocupação para os romanos. Porque os romanos temiam conflito entre judeus e romanos. Então, a cidade estava, vamos dizer, repartida. Um povo se alegrando com a Páscoa, porque a Páscoa não significava ganhar um ovo de chocolate. A Páscoa não significava ganhar uma cesta de bombom. A Páscoa significava o livramento do povo de Israel da mão dos egípcios. E eles então comemoravam essa época. E fala a Bíblia que uma semana antes de Jesus padecer e cumprir. E eu preguei isso esses dias. Ele olha vindo a caminho e ele chora. Lembra quando eu preguei? Jesus chorou ao olhar para Jerusalém. Porque ele sabia que ali não ia ser recebido de novo. Ele sabia que ali ele ia passar dores e tormentas. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E novamente, Jesus entra em Jerusalém. Jesus estava prestes a fazer algo que muitas vezes ele tinha proibido de fazer. Quantas vezes ele curava o cego e dizia, não conte a ninguém. Quantas vezes ele curou o leproso e disse, não, vai direto para o sacerdote. Jesus proibia, sabe por quê? Para que a fama dele não corresse de tal modo, a ponto da morte ser antes da hora. Sabe o que o Pai quer dizer? Nada acontece antes da hora. Tudo é no tempo determinado por Deus. Jesus estava prestes a manifestar-se publicamente. Já não tinha mais o que esconder. Ele tinha que mostrar para o povo de Jerusalém quem ele era. O Filho do Deus Altíssimo. E fala a palavra de Deus que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele declarou-se rei e mestre de Israel. E de uma certa maneira, ele desafiou os líderes. Começaram a ficar nervosos.
Os homens daquele lugar, os homens que tinham poder nas mãos, começaram a ficar nervosos, sabe por quê? Porque viram homens colocando roupas para Jesus passar, os seus mantos jogados no chão, apanhavam galhos das árvores e punham no chão para passar Jesus montado numa jumentinha. Preste bem atenção no que Deus está falando. Naquele tempo, quando um soldado romano voltava a Roma depois de uma conquista, de uma guerra contra os seus inimigos, eles eram recebidos com pompa. Havia um desfile oficial. E quando os soldados venciam a guerra, eles entravam na cidade com carruagem, toda revestida de ouro, e entrava todo pomposo, e o povo clamava e gritava o nome deles, e eles entravam trazendo os seus troféus, eles entravam trazendo os prisioneiros daquele tempo, trazia tudo amarrado, os prisioneiros vinham amarrados atrás, e eles nas carruagens, eles eram aclamados pela multidão, eles eram glorificados pela multidão, porque eram poderosos, haviam ganho a guerra, e diz, segundo alguns estudos bíblicos, que esses homens eram louvados pela multidão aonde eles passavam, e logo após eles passarem, sabe o que acontecia? Eles iam para as arenas, e colocavam os prisioneiros que eles haviam apanhado na guerra, para lutar contra os leões, até morrerem. Esse era o triunfo de Roma. O triunfo de Roma era fazer os prisioneiros morrerem comidos pelos leões. Mas quando olhamos na palavra de Deus, nós não vemos isso. Nós vemos Jesus entrando com uma entrada triunfal. Jesus entrou. E foi diferente a entrada dele. Porque ele não entrou com carruagem ornamentada de ouro. Ele não entrou com aquelas roupas chiques que os romanos usavam. Ele não entrou lotado de escravos atrás dele, amarrados. Jesus entrou montado num jovem jumento, que nunca havia sido usado para a carga. Sabe por que Jesus entrou montado nesse jumento? Para cumprir a profecia de Zacarias. Está escrito no livro de Zacarias 9, versos 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. E Jesus ali cumpria a profecia de Zacarias. Ele poderia ter escolhido o melhor carro da época. Ele poderia até ter ganho. Por que não? Porque dentre a multidão que seguia Jesus, eram pessoas ricas. A Bíblia diz que havia muitos ricos, que colocavam à disposição de Jesus as suas fazendas, a sua riqueza, davam o que tinham para que a obra continuasse. Mas Jesus queria cumprir tudo aquilo que havia predito na palavra, porque quem escreveu o livro de Zacarias foi o próprio Senhor, quando ainda era o Verbo. E agora ele cumpria isso, e ele entrava com uma entrada triunfal em cima de um jumentinho. Mas só que ele fez algo tremendo. Os romanos entravam com escravos amarrados e jogavam ele nas arenas para morrer. E quando Jesus entrou, ele deixou milhares e milhares de judeus livres do pecado, livre da guerra, livre da perdição. Ele deixou mais de 5.000 almas salvos para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Jesus
conquistou. O povo de Roma destruía. E Jesus conquistava. E diz a palavra de Deus que Jesus, além de conquistar, transformava a vida daqueles homens em algo diferente. Não era só conquistar a vida para ser salvo, mas havia uma transformação. Mulheres e homens prostitutos se transformavam em discípulos e depois apóstolos. Homens e mulheres que bebiam e que viviam jogados nas sarjetas, tornaram-se cheios, sim, mas não era da bebida que embriagava, mas tornaram-se cheios do Espírito Santo. Pessoas que outrora xingava, matava, com o triunfo de Jesus, tornaram-se servos e servas. E o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, e Ele já entrou nesta igreja, a entrada dele é triunfal, e agora já não é em jumento mais, agora Ele já vem nas asas do Espírito, porque Ele é Senhor cheio de glória, e Ele entrou para dizer para você: filho, filha, eu quero o teu coração transformado na minha presença, eu quero você totalmente para mim, eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Quando Jesus partiu, o triunfo e a conquista continuou. Aqueles que foi chamado por Ele pregaram o Evangelho, e as pessoas se convertiam em todos os lugares, enchiam de pessoas para ouvir, almas e almas iam para o batismo. Continuou a conquista de Jesus. Os romanos matavam e Jesus dava vida. Ao invés do ódio, Jesus deu a vitória do amor, porque a vitória do amor abate sobre o ódio. Ao invés da verdade sobre o erro, ao invés do erro, Jesus trouxe a verdade. E ao invés da morte para sempre, Jesus trouxe um triunfo, a vida eterna. Os ramos pouco significavam. Os ramos eram somente honrarias para o Senhor. Hoje não precisamos mais levantar as nossas mãos com ramos. Hoje não precisamos mais levantar as nossas mãos com objeto algum. Nós precisamos levantar as nossas mãos para honrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui nessa noite com o nosso coração nas mãos. Com o nosso coração nas mãos. Hoje precisamos levantar a nossa voz para agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós, pela bondade que nós não merecemos, pela graça que nós não merecemos. Hoje temos que louvar e adorar o Senhor, porque Ele já não entra somente em Jerusalém, Ele não entra somente em Betânia, Ele não entra somente em Betifagé, Ele não entra somente em Cafarnaum, Ele entra no Brasil, Ele entra em São José do Rio Preto, e Ele entra nessa noite na igreja Missão da Fé, Ramaná, Xereremaná. E Ele entra para nos transformar. Nosso coração transformado, o nosso coração cheio da graça dEle. O que Ele precisa de nós não são os ramos, nem os mantos para que Ele possa passar, porque Ele diz: eu já tenho nos meus ombros o manto celeste. Porque eu já tenho, quando passo, milhares e milhares de pessoas me saudando. A única coisa que Jesus precisa é que nós entendamos que todos os domingos é dia
de nós saudarmos o Senhor. Que todos os sábados é dia de saudarmos o Senhor. Como, pastora? Só domingo e só sábado? Não. Jesus é o Senhor do sábado. Portanto, todos os dias é de Jesus. Então você pode saudar Ele, você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar Ele. Aleluia, 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 aleluia. Quantas vezes nós falamos para nós mesmos: eu não consigo mudar. Eu não consigo sair desse vício. Eu não consigo sair desse problema. Eu não consigo sair desse enrosco. Eu não consigo sair dessa situação que me prende. Mas Jesus te diz nessa noite: você consegue, porque eu te ajudo. Porque o vício não é maior do que o meu poder, o enrosco não é maior que o meu poder, o desejo sexual não é maior que o meu poder. Eu sou o Senhor, eu estou aqui para te libertar e te dizer: entrega o teu coração na minha mão, porque eu vim para transformar. Quantas vezes eu digo: eu não consigo ler a Bíblia? Quantas vezes nós dizemos: eu não consigo orar, eu não consigo me entregar? Jesus tem poder salvador, poder curador, poder transformador, poder transformador, poder transformador. E aquele que quer e se entrega, ele faz um reboliço santo, ele muda a história, ele coloca aquilo que está fora do lugar, ele coloca no lugar, ele tira aquilo que ele tem que tirar. Jesus tem poder transformador e ele pode mudar hoje a tua história, ele pode mudar hoje a tua vida, porque ele entrou na Nova Jerusalém, que é a igreja dele, e ele está aqui para te dizer: estou aqui. Levante os teus ramos aí, levante as tuas mãos e adore o meu nome. Aleluia. Paramanamas, decalamalachore-alamas. Tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus está aqui no altar. Eu não sei se ele está aqui, deve estar. Eu não sei se ele está aqui, deve estar. Porque ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
estamos de volta. Tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo operou poderosamente aí na tua vida. Tenho certeza absoluta, porque Deus, Ele sempre trabalha a nosso favor. Basta que nós queremos ou que abrimos o nosso coração para ouvir, entender e entrar pelo verdadeiro caminho. Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus tem uma profunda preocupação com todos nós. Às vezes a gente acha que não, mas tem sim. E como tem? A Bíblia diz que o Senhor trabalha até hoje. Olha que coisa. Está escrito na palavra de Deus. Então, por isso é que nós devemos refletir. Se o Senhor trabalha até hoje, para quem será que Ele está trabalhando? É para mim e para você. Para você que está me vendo agora. Para você que de repente se encontra no momento de aflição e acha que Deus já não vê mais. Vê sim e ouve sim. Fica firme. Com certeza a vitória será alcançada por ti. Eu quero, nesse momento, convidar a todos vocês que estão me vendo. Todos vocês, sejam da cidade de São José do Rio Preto, seja da circunvizinhança, de todas as cidades ao redor e principalmente você de Rio Preto. Venha nos fazer uma visita. Nesta quinta-feira, nós vamos iniciar o primeiro elo de uma campanha chamada Quebra das Muralhas. Uma campanha em que Deus tem operado tremendamente. Veja bem, na Bíblia diz que Jericó deu voltas em volta da muralha. E a muralha caiu por terra. E assim será na tua vida. Então venha participar conosco quinta-feira, às 20 horas. Primeiro elo da campanha Quebra das Muralhas. Amanhã, domingo, culto da família. Um culto poderoso, onde Deus vai manifestar a glória dele de uma maneira tremenda na tua vida. Amanhã, às 19h30. Vamos orar? Te convido a entrar na presença de Deus comigo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho em nome de Jesus colocar esta vida que me vê agora, este homem, esta mulher, este jovem, essa criança. Senhor, abençoa este lar, derrama da tua unção, derrama do teu Santo Espírito. Visita agora essas vidas, Senhor. Eu entrego eles em tuas mãos, Senhor, opera, Deus, porque só o Senhor pode fazer. Meu Pai, há coisas que para nós é tão impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. Abençoa esta vida, Pai. Entra nessa causa a favor desta família. Abre as portas, ó Deus, e abençoa no nome de Jesus. Eu entrego a todos em tuas mãos e já os declaro poderosamente abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem firmes. Olha, convida as pessoas para assistir este programa aos sábados. Teu vizinho, teu amigo. Você sabe aquela pessoa que está necessitada? Diga, ó, liga o seu televisor aí e você vai ver a apóstola Glória trazendo uma mensagem de Deus. Tá bem, amados? Um beijo a todos vocês. Meu carinho, meu amor. Fiquem na paz e até o próximo sábado, no nome de Jesus.